A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos colocar aqui hoje, mediante esse culto de quarta-feira, culto online, foi anunciado suspensão de cultos no Brás, cultos online. Não teremos o culto de quarta, nem o culto de domingo de jovens e menores por causa da RGE. Irmãos, olha só, o nosso irmão Cláudio Massola atendeu o culto, né? Pregou a palavra, uma palavra muito gloriosa, e deu alguns conselhos, irmãos, alguns ensinamentos. Irmãos, o que nós vamos falar aqui hoje neste vídeo é referente uma fala da crítica, irmãos, que mencionou aquele momento em que o irmão Cláudio Massola fala sobre os tópicos em que estará no portal após a RGE. Esses tópicos, irmãos, são o que mudou, o que permaneceu, né? Os irmãos vão ter esses dias em reunião na RGE, que vai vir logo em seguida, irmão. Já começou em alguns locais, a Santa Ceia também. Mas, irmãos, o que nós vamos falar aqui hoje sobre este culto é que foi pego uma fala do nosso irmão Cláudio Massola, ancião presidente, e esta fala foi distorcida, irmãos. Essa pessoa que pegou essa fala, essa pessoa é da crítica, ele sempre distorce, irmão, as palavras que saem da congregação e sempre distorce os ensinamentos. É a mesma coisa dos servos de Deus, está aí dando ensinamento para nossa querida Irmandade e alguém chegar e tentar ali, então, pegar este ensinamento ou esta mensagem e distorcer para que muitos não assim entendam o que o servo de Deus quis falar. O servo de Deus mencionou, eu me lembro, há um tempo atrás, que quando a gente via alguma coisa em termos de circular, de documento do Brás, em que era disponível para alguns cooperadores, para alguns anciães, né, que só era para o ministério mesmo. Sempre tinha, né, uma cópia que alguém dava para alguém, esse alguém dava para outro. Geralmente isso daí acontece na administração, na secretaria da igreja, em que aquela pessoa que está redigitando ali, tirando xerox, né, ou então hoje mesmo digitalizar, coloca já no portal. Essa pessoa então antigamente pegava, imprimia e dava para alguém dali guardar, e ele tinha aquele documento como o seguinte: só o ancião e o cooperador e o ministério têm esse documento. Se eu tenho, foi de alguma fonte que eu consegui. E essa pessoa se achava, né, o maioral, ter este documento em mãos. Irmãos, e o servo de Deus menciona que houve até jovens, mocidade, né, em que quando tinha esse documento fazia troca, fazia berganha, como diz, né? Berganha quer dizer troca, trocava com alguém. E esse jovem, então, até isso daí, até acho pouco não, é errado. Se alguém quisesse uma cópia, te vendo por tanto. Isso daí, irmãos, é um caso isolado dentro da congregação, sabendo que não há comércio desse tipo de documento, porque é um documento para todos. Todos não dão coleta, todos não vão ali, não comparecem com a coleta. E o ministério agora, depois da pandemia, está colocando esses documentos no portal. Tanto, irmãos, que esses documentos, o povo da congregação, nossos irmãos em Cristo, e o povo aí fora pega, porque é um portal que você não precisa ter uma senha, não precisa ter nada. Você vai ali, imprime e fica para você. E muitos historiadores que a gente vê por aí,
No caso do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, que já deve ter pego uma cópia dessa, irmãos de outras denominações já deve ter pego uma cópia dessa e sabe a doutrina, sabe os tópicos todos da congregação, irmãos. É, tem acesso a isso. E antigamente não tinha, ali nos anos 2000, né? Vamos começar bem ali de 1980, 90, era bem difícil. Naquela época não era computadorizado, era máquina de escrever mesmo. A pessoa que digitava ali era uma folha ali praticamente que você via o ministério, os irmãos do ministério ter, mas ninguém tinha. Mas o servo de Deus explicando essa parte, ele está explicando no culto online, mas num outro contexto, irmãos, que houve este problema e que agora toda a querida irmandade tem acesso. Aí vai chegar o engraçadinho e falar, mas por que a compra de terreno e a venda de terreno não é falado para nossa querida irmandade? Irmãos, eu creio que se os irmãos estão à frente, a administração está à frente, né? Os irmãos ali, entre eles, os que estão ali, os cooperadores, entre eles vê o que é melhor para a irmandade. Imagine se ele abrisse para toda a igreja votar ou fazer alguma coisa, o que vocês acham? Né? O que vocês acham sobre isso? Imagine, irmãos, o tanto de pessoas que queriam ali, então, querer dar opinião ao contrária, só para não aquela região não ter aquela construção, ou não vender, ou não comprar, irmãos. Porque o povo, o ser humano, irmãos, é difícil entender. Porque cada um quer puxar sardinha pro seu prato, no modo de dizer. Um cooperador de tal bairro precisa reformar a igreja. Do outro bairro a igreja está caindo. Aí a administração vê qual igreja que precisa de mais atenção neste momento, neste exato momento. Aquela que precisa reformar ou aquela que está podre, ali de madeiras, cupim comendo. Os irmãos vão ver as necessidades da hora, irmãos. Precisa acabar uma reforma. Tem que acabar a reforma para começar outra. Né, irmãos? Não é isso? Então, irmãos, vamos colocar a fala do nosso irmão. Os cultos estão suspensos. Culto online, o de quarta e o de domingo de jovens, por causa da RGE. E esse documento, irmãos, essa fala do irmão Cláudio Massola, a querida irmandade entendeu no culto online, mas a crítica não perdoa, a crítica quer colocar algo, dizendo em que os documentos estão sendo vendidos, estão sendo negociados dentro da congregação, que o problema da congregação é dinheiro. Não, irmãos, Deus prepara das pessoas ajudar, não paga salário de pastor, não paga músico, não paga organista, não paga cooperador, e é uma obra de Deus, é uma igreja que sempre cresce, como diz as pessoas de fora elogiando a congregação. A obra de Deus tem em vários países, vários tempos, até tem uma desidência aí, irmãos, que saiu de dentro da congregação, e essa desidência, por palavras subliminares que a gente vê aí, essa dissidência, quando apresenta alguma pessoa e vai apresentar um mendigo, alguém ali que até não deveria expor a pessoa, mas expõe, fala que enfatiza que aquela igreja, né, aquela dissidência, ela ajuda os pobres, ela não faz igrejas, templos faraônicos, né, não faz templos luxuosos. Eles investem na pobreza, na pessoa, da comida, alimento, mas essa pessoa que saiu de dentro da congregação, que abriu essa dissidência, ele fez igualzinho na congregação. Só a doutrina dele que ele pôs a doutrina dele, porque a congregação, toda a liturgia, todo 3 hinos, tudo ele pegou da congregação. Para mim era uma igreja em que eu até falava, olha, aqueles que não têm força para voltar para a congregação, vai para essa igreja. Pelo menos você já vai estar ali, né? Já no mesmo ritmo, né? Mas, irmãos, o que adianta numa igreja, porque essa igreja tem um Jesus criado. Várias igrejas aí tem um Jesus criado, várias dissidências. Tem um Jesus criado. O Jesus deles é o que está cômodo a eles, né? Está cômodo a eles,
é o Jesus dele. Quer dizer, esse Jesus dele, ele quer desunião entre os irmãos. Ele quer que os irmãos vivam em desunião. Ele fala que o Jesus dele é melhor do que o da congregação, sendo que ele saiu de dentro da congregação e ele servia o mesmo Deus da congregação. E o mesmo Deus da congregação é o mesmo Deus da Assembleia, de outras igrejas. Só que essas dissidências, eles não aceitam ter saído e não ter ali, ser que nem a congregação. Ter vários templos, a irmandade completa dentro da igreja. Vocês podem ver aí que é uma cópia muito mal feita, né? Mas, irmãos, veja bem, vamos pôr a fala do irmão Cláudio Massola e desmistificar isso que falam aí, irmãos. Pegam as pregações, pega não o culto todo, pega só as falas e nessas falas colocam palavras na boca do servo de Deus, sendo que ele falou uma parte em que antigamente, o irmão Cláudio Massola está desde 1976 como ancião, ele já era cooperador antes. Irmãos, ele sabe a juventude de antes, a juventude de agora. Os irmãos anciãos sabem o que acontece. Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez eu implorei para o irmão que eu queria ter uma lista dessa para me ver, reunião da mocidade. E o irmão falou para mim, não, aqui é só para diretoria. Eu achei tão errado aquilo. Irmãos, eu falei, meu Deus do céu, não é o mesmo povo. Por que privilégio para um, privilégio para outro? Irmão, eu sou contra isso. Uma vez eu estava numa obra de uma comum, onde eu fazia parte, e lá na obra as irmãs fizeram a comida. E as irmãs tinham assim o costume de já colocar o prato sobre a mesa, e os irmãos subiam da obra, orava e ali iria se alimentar. E ali a gente conversava um pouco, contava o testemunho, depois descia para trabalhar. E um belo dia, irmãos, eu subi, como estava cheio de irmãos, eu falei, come vocês primeiro, eu como por último, né? Depois que vocês comerem e descer, eu como aqui sossegado. Tinha irmãos de fora, irmãos, e os irmãos de fora foram ali, comeram, e eu observei, irmãos, eu observei que tinha suco tangue e tal, e eu fiquei quieto. Aí, o suco tangue e tal, porque era eu que era o comprador dos alimentos. Irmãos, fez o suco tangue, irmão, desceram e tal. Quando eu fui almoçar, tinha ali alguns irmãos, não vou falar o nome, que essas pessoas, né, às vezes me assistem, eu vou privar elas disso que eu vou falar. E esses irmãos estavam ali, e esses irmãos pediu para as irmãs abrir a geladeira e pegar uma Coca-Cola. E eu achei estranho, que eu falei, mas por que Coca-Cola para vocês e suco tangue para os irmãos? Porque nós somos diretoria. Eu falei, ninguém aqui é diretoria, todos são iguais. Aliás, eles trabalham mais do que nós. Eles pegam a marreta, não tem aquele matelete, né? Pega a marreta e vai quebrar o concreto. Eles teriam que ser tratados melhor do que nós. E nós somos iguais aqui. Aí briguei assim no modo de não concordar com aquilo. Os irmãos ficaram sem ideia. Eu falei, irmão, na próxima vez eu nem sento aqui, vou estar apertado, sento junto com eles. Irmãos, eu nunca gostei disso, de diferença entre o povo. Somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo pai, estamos ali do mesmo jeito. A régua tem que passar e ficar a parar todas as cabeças. Se tiver um nariz empinado, que corte a cabeça, irmãos. Então, irmãos, é esta parte em que nós vamos colocar aqui. Eu vou colocar o áudio do nosso irmão, Massola. Presta atenção. Suspensão de culto na casa de oração do Brás. Agora mudou o texto aqui. Estão suspensos os cultos na semana da RGE. 4 de abril, terça-feira, às 14 horas, o culto à tarde. Este aqui. Às 14 horas. Bom, na terça-feira. Dia 5 de abril, quarta-feira, estão suspensos os cultos online. Este aqui. Acabou com o nosso culto. Dia 9 de abril, domingo, às 10 horas, também o culto online. O culto que tínhamos de domingo de manhã também não vai ter. Não vai ter nem de quarta e nem de domingo.
Está entendido? Agora está clareando a conversa. 9 de abril, domingo, às 10 horas, reunião de jovens e menores. Também não haverá. Ouça aí, irmão. Este foi os dias, né, do cancelamento, da suspensão dos cultos online, né? A seguir, o áudio do nosso irmão Cláudio Massola, ele vai falar sobre os cooperadores que não lê, irmãos, esses tópicos na igreja. Não lê. O qual, então, o Braz disponibilizou no seu portal para toda querida irmandade saber, baixar e ter consigo, irmãos, os tópicos da RGE. Tempos novos, né, irmãos? Antigamente, uma coisa restrita e hoje está na mão da nossa querida irmandade. Só que houve, em cima desta explicação do nosso irmão no culto, houve uma pessoa, um crítico aí, que pegou essa fala do irmão e colocou um título como que estariam vendendo esses tópicos, irmãos. Que na realidade foi só uma fala do nosso irmão que antigamente, ele quis dizer que antigamente tinha irmãos, né, da secretaria, tinha seus filhos, e ali aquela mocidade, irmãos, tinha aquele papel em mãos e se achava, o ancião tem, eu também tenho, e o outro que não tinha, falou, poxa, eu também quero ter. E deve, para ele falar isso, deve que algum jovem ofereceu vender, né? Mocidade sabe como é que é as coisas, né? Irmãos, e então, isso entre a mocidade, caso isolado, irmãos. Mas a crítica pega e já coloca dentro, faz uma tempestade dentro de um copo d'água para isso tudo para se sentir bem, prejudicando, falando mal da obra de Deus. Ele se sente bem quando fala mal da congregação. Parece que é um alívio que dá na alma deles, né, irmãos? Vamos ver esse áudio que o nosso irmão Cláudio Massola fala dos cooperadores para ler a lista e dessa lista em que agora está disponível no portal. Também. E é bom passar para os cooperadores, porque tem algum lugar que tivemos conhecimento que tem irmãos que não explica, não passa para a Irmandade. Então nós estamos pedindo a Deus que nos dê condição de explicar para todo o ministério, para que todos fiquem sabendo. E o que vai ficar sabendo a Irmandade, os irmãos ficam sabendo, a Irmandade também vai ficar sabendo. Pode entrar no portal e pegar o que está escrito para toda a Irmandade, para nenhum irmão falar, eu não estou ao par do ensinamento. Antes fazíamos até uma classificação, conforme o assunto, passávamos só para o cooperador, conforme o assunto, só para os anciãos. Agora chegamos à conclusão de que tudo que é para a Irmandade é para o ancião. Tudo que é para o ancião também é para a Irmandade. Tudo que é para o cooperador também é para a Irmandade. Porque onde a Irmandade quer ir, o ancião quer ir, o diácono quer ir, o cooperador quer ir. Todo ensinamento é uma coisa só. Então não vai ter mais, eu estou com o ensinamento dos anciãos. Grande coisa. O que é ensinado para os anciãos é ensinado para o cooperador também. O que é ensinado para o cooperador é ensinado para a Irmandade também. Tinha algum que queria até trocar. Tinha alguns moços que eles pegavam a cópia e diziam, se você me der tanto, eu te dou a cópia. Começaram a querer negociar. Então, agora acabou. Agora está tudo igual. O irmão fica sabendo, o cooperador fica sabendo, o cooperador de jovem fica sabendo, o diácono sabendo, tudo igual. Não tem mais esconder um de outro. Não é isso? Não está bonito? A Irmandade não se sentiu feliz com isso? Agora, a Irmandade que carrega a igreja.
que vem nos cultos, canta hino, dá louvor, traz glória a Deus, traz coleta, conta milagre, conta testemunhança, fica de fora dos ensinamentos? Não, vamos incluir a Irmandade. Essa fala do nosso irmão Cláudio Massola, que ele diz que tem cooperador que não lê, né, nas igrejas, irmãos, então foi bem eles colocar os tópicos do ensinamento no portal em que cada um de nós, temos então, está disponibilizado a doutrina, irmãos, da congregação baseado na Bíblia. Então, irmãos, e essa fala que ele diz por último aí, em que tinha jovens que tinha esses tópicos em mãos, né, que na época só era oferecido, só era disponibilizado para o ministério. Então esse jovem que tinha, queria negociar, mas negociar com a mocidade é coisa de jovem, de moço, né, irmãos? Coisas de moço que falam, ó, só se você me der tanto, você vai ter também o privilégio de ter um papel que o ancião tem. Como diz o irmão Cláudio Massola, grande coisa, né, que eu tenho igual do ancião, porque agora está disponibilizado. Só que a crítica aí, então, irmãos, aí estão querendo bater feio, estão querendo aí inverter os papéis, irmãos, para dizer que há uma negociação dentro da igreja, que tudo é por dinheiro, que não tem nada a ver, irmãos. Não é nada por dinheiro. Nada por dinheiro dentro da casa do Senhor, irmãos. Eles frequentaram, já foram, viram isto, sabe da verdade, só que está negando, né, irmãos? Irmãos, estamos fazendo esse vídeo hoje para colocar tudo nos seus devidos lugares, porque é difícil a gente ouvir esse tipo de coisa e ficar quieto, né, irmãos? Os cultos online estão ajudando muita gente, irmãos. Tem muitos testemunhos referentes ao culto online, muitas almas Deus está chamando, irmãos. E a congregação está nos cultos online, tudo que sai nos cultos online, vamos então distorcer os ensinamentos, distorcer as pregações, que assim o povo não ouve, não come da palavra. Né, irmãos? Aí começou a ter os cultos presenciais, também distorce a fala dos irmãos. E vocês podem ver que é só os que estão de linha de frente, os anciãos mais antigos. Vamos distorcer a palavra dos irmãos mais antigos, que os mais novos então se recuam, né? Mas, mediante a obra de Deus, irmãos, os irmãos estão pregando o que Deus manda, e os irmãos pregam para a igreja e para as almas testemunhadas e para aqueles que precisam se alimentar das coisas de Deus, não os que, perdão da expressão, os que arrotam caviar aí, né, irmãos? Que não precisa se alimentar. Entre aspas, acham que não precisam, né? Que nas noites, aonde dorme ali, coloca a cabeça no travesseiro, a tristeza de alma vem. Mas vem um dia após o outro, vamos então, né, fazer com que a carne tenha a alegria dela para que a alma seja sufocada. Mas vai ter um dia que a alma não vai aguentar, né, irmãos? A tristeza de alma vai vir e a pessoa então, né, ou vai congregar nas igrejas para dizer que está fazendo desafio, né, para pelo menos comer um pouco da palavra de Deus, né, irmãos? Vamos orar por todos, irmãos. Vamos orar por este ministério que nessa era, irmãos, era digital, está sendo difícil. A congregação está na internet. Não tem como tirar o nome CCB, Congregação Cristã no Brasil, sendo criticado por os que foram da congregação, sendo criticado por os que estão lá fora. Os que estão lá fora, na maioria das vezes, criticam porque quer colocar seus livros à venda, quer fazer o seu negócio, irmãos. Pode perceber que cada crítica tem um livro para vender, para que seja uma alta ajuda, um livro de alta ajuda para ser paralelo à Bíblia. A Bíblia é o único completo livro para a nossa vida. A Bíblia é universal. A Bíblia serve para o católico, serve para o cristão, serve para todos, irmãos. Serve para todos que querem ler a Bíblia e ver, irmãos, e sentir Deus. Então, deixe seus comentários a este respeito, irmãos. As palavras dos servos de Deus aí, na maioria das vezes, eles pegam um pequeno
contexto para fazer um pretexto, né? Para dizer que a congregação é desta forma. E muitos que estão lá fora gostam desse pretexto para vender seus produtos, tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus, comente, dê a opinião de vocês. Fiquem com Deus, queridos.